queridos ouvintes, começa mais um Não Precisa Copiar. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e comigo o sempre, o eterno Pedro Cortar. Fala um oi pra galera aí, Pedro. Olá, ouvintes, tudo bom? Pedro, conta pra gente o que a gente vai aprontar hoje. Vai ser mais um episódio seu de liberdade que ninguém aguenta mais ou não? Não, acabou os episódios de liberdade, esse assunto. O debate a gente viu no último episódio continua, mas ele acabou aqui no Não Precisa Copiar por enquanto. Só que acabou que desses episódios de liberdade aí, eu fui atrás de uma opinião de um especialista no assunto, né, dessa questão do crime e de como as influências sobre o criminoso podem influenciar nessa ação terrível. E aí eu fui atrás da nossa psicóloga amiga, Laís Lage, e ela me disse não, mas ela não me disse não simplesmente. Ela disse, não tenho capacidade de falar disso, mas eu conheço a pessoa perfeita e ela estava certa. Então você já deve ter ouvido aí no último episódio a participação curta, porém muito especial da Sabrina. E hoje ela vai retornar, porque eu gostei tanto do contato com ela que eu falei, vamos fazer um episódio, vamos falar de algum conceito de psicologia. E ela está aqui, não para falar do caso Harris, mas para falar de um outro assunto. E aí, Sabrina, tudo bom? Olá, meninas, como vão? Tudo bem? Muito obrigada por me receberem nesse espaço aí de debate, tão importante aí para gerar reflexão, conhecimento, né? Amei, estou amando a página de vocês, muito bom estar aqui. Ah, que bom. Hoje, né, como a gente já tinha conversado sobre trazer este assunto para cá, nós vamos falar sobre a síndrome de Munchausen por procuração, que é um tema aí que eu venho estudando desde 2019, por aí, e é um tema que é um pouco indigesto, por se tratar aí de um tipo de violência causado pela própria mãe, geralmente a mãe, né, e que é um espaço muito importante para a gente conversar sobre este fenômeno. Afinal, quanto mais se conhecer sobre essa síndrome, melhor é, tanto para as equipes de saúde, eu vou explicar melhor sobre isso, e tanto para conhecimento geral mesmo, de estudantes em psicologia, psicólogos, profissionais aí que lidam com a questão da maternidade, com a questão da violência, abuso infantil e afins, né? Excelente. A Sabrina, ela pesquisa esse tema da psicologia jurídica desde 2019, como ela disse, e foi por isso que a gente chamou, né? Que a Laís recomendou ela. E aí, nas conversas sobre o caso Harris que a gente fez, a gente precisa explicar para a pessoa qual é a proposta. Ela falou desse tema, eu já tinha visto um filme sobre isso, e é uma ideia muito contra-intuitiva, né? Que a gente trabalha na nossa sociedade com a ideia de instinto materno, da visão, assim, da mãe protetora. Então, essa ideia de um tipo de responsável que, em vez de proteger seu filho, causa mal a ele, por algum motivo que seja, é muito contra-intuitivo. Então, ela causa uma estranheza, e aí nada melhor para desfazer a estranheza do que conhecer mais do assunto. A indicação da Laís aí, a gente fica, né? Me sinto lisonjeada, Ser recomendado por ela é um grande elogio. com certeza. E assim, este fenômeno, ele confronta aí, igual você está falando, o ideal de maternidade, já que socialmente falando é quase que desacreditado que a própria mãe é a via que vai produzir sofrimento através aí de sinais e sintomas na criança. Parece que há nisso, parece não, né? Há nisso uma falha na capacidade materna. E antes de eu explicar aqui o termo para vocês, é bom aqui esclarecer que durante a nossa conversa talvez eu use muitas palavras como pode ser isso, não sei ainda, não sabemos, ou talvez. Por quê? Porque a síndrome de Munchausen por procuração é uma patologia ainda muito pouco estudada, então há carência Uhum. de estudos, né? E como é que você foi parar nesse assunto, se é um negócio assim meio recente, ou um campo ainda incipiente? Justamente que num curso que eu fiz mais voltado para a psicologia jurídica, no âmbito aí da avaliação psicológica, neuropsicológica, lá em 2019, uma das aulas foi abordado até o professor Serafim, à época, essa temática, síndrome de Munchausen por procuração. E eu fiquei tão intrigada, eu fiquei tão mexida com essa síndrome que eu falei assim, não, eu preciso estudar isso. Por quê? Porque eu também questionava, né? Nossa, como assim a própria mãe pode causar tanto sofrimento à cria, ao filho, à filha, né? Mexeu muito comigo à época, eu falei assim, não, eu preciso estudar isso porque eu tenho que fazer algo nesse sentido, nem que seja fomentar aí para que outros estudiosos
arranquem mais o interesse de estudos dessa temática, né? Ouvinte, como que ele faz para nos encontrar e quais as redes sociais gozam da nossa presença? Nossos ouvintes queridos, viajantes de primeira viagem, que acabaram de chegar ou que já nos ouvem há muito tempo e não sabem onde encontrar mais conteúdo do Não Precisa Copiar, podem achar a gente em todas as redes sociais no @nprecisacopiar. E sim, quando eu digo todas as redes sociais, eu digo todas, inclusive o TikTok, onde vocês podem ver um vídeo do Fagner fazendo dancinha de TikTok. Mas a gente não tá no Threads, porque a nossa assessora de mídias sociais falou que é uma merda, que não é pra entrar. Mas tirando esse, todas as redes sociais. E também, quem odeia as redes sociais e quiser uma página para ouvir nossos programas, ler nossos textos, que ainda não estão publicados, mas quem sabe um dia, vocês podem ir para www.nprecisacopiar.com.br, que o Rodrigo, como um trabalhista nacionalista, fez questão do .br. Fiz mesmo. Mas, ô Sabrina, qual é a definição? Porque, né, é um nome extremamente extenso e eu imagino que cada partinha desse nome aí vai ter uma definição muito precisa, né? Eu imagino que na psicologia, assim como na filosofia, a gente tem essa preocupação com os conceitos e aí a gente está juntando conceitos, então explica um pouco para nós e para os ouvintes o que é essas três palavras, né? Sim, vamos lá. Síndrome de Munchausen por procuração. Quando a gente menciona a palavra síndrome, é quando não se conhece o curso etiológico da questão em si e nem um prognóstico, é algo que não está fechado. Então, síndrome a gente usa geralmente para abarcar isso. Munchausen faz alusão aí a o Carl Friedrich, o famoso barão das histórias, von Munchausen, né? Carl Friedrich von Munchausen. Ele foi um militar no século XVIII, oficial da cavalaria germânica, participava aí de combates, principalmente de Rússia e Turquia, e ele era visto como um famoso contador de histórias fantasiosas sobre seus feitos nos combates, né? Geralmente aí histórias mirabolosas, fantasiosas, exageradas, extremamente assim fora da curva, vamos dizer assim, né? Então por isso Munchausen. Você já ouviu alguma história do Barão de Munchausen, Rodrigo? Não tô lembrando, eu já ouvi, pelo jeito que você falou, eu já ouvi, né? Não sei se você ouviu não, mas elas eram tipo assim, ele contava a história de que ele ficou preso num pântano e aí ele saiu puxando o próprio cabelo. Isso. Ele conta que ele Uhum. entrou no... Eu conheço pessoas que contam histórias assim. Você conhece bastante, Eu mas conheço. ele contava que ele entrou num canhão, aí foi disparado através da muralha, por cima da muralha, no canhão, que ele passeou na lua. Ele Quando ela começou a narrar, eu falei, pô, ele conta a história do jeito certo, né? Que é do jeito mais divertido da história. Porque quando o cara conta uma história que ele entrou num canhão e atravessou a parede, tu já sabe que a história é uma ficção científica. Tu não pode ficar também sendo muito preciso nessa história. Essa que é a parada. As histórias eram muito mirabolantes. É tipo assim, violação de todas as leis da física e da normalidade. E entendeu? ficção, né, gente? Que ficção. Então, assim, o Munchausen é justamente para fazer jus ao nome dele, né? Pelo que colocaram aqui na terminologia, e por procuração, que vem aí um termo do direito, né? Quando alguém recebe aí o poder de agir em nome de outro. No nosso caso aqui, no tema de hoje, quando alguém tem poder em agir em nome do outro, no caso, o adulto que tem poder sobre a criança, vamos dizer assim, né? Então, o síndrome de Munchausen por procuração é singelamente explicando isso. Procuração a gente tá ligado também, né, Rodrigo? Que a gente vai assinar uma procuração em breve aí pros nossos advogados representarem os interesses do Não Precisa Copiar na nossa nova parceria que ainda é secreta. Muito bom isso. Secreto, já tem até foto no Instagram. Parceria secreta, pouco secreto. Mas aqui, então deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, o nome completo dele. O primeiro nome é síndrome, que você disse que é um tipo de... Como que eu posso colocar numa linguagem mais simples? É um distúrbio, é um tipo de anomalia, digamos assim.
que não tem explicação definida certa ainda, é isso? Que ainda está em investigação, Isso. né? Por isso síndrome. O Munchausen é o nome do cara com histórias mirabolantes, então eu acho que então a referência que é um tipo de distúrbio totalmente, como você falou, conhecimento comum diz que existe um espírito maternal de cuidado. E isso daí rompe completamente esse conhecimento comum e cria uma história mirabolante, só que é dessa vez real, de uma mãe ou um pai que causa dano ao filho, né? Então seria o Munchausen seria, eu acho que por isso, né? E procuração seria justamente essa referência da criança, né? Do pai assumindo, né, o cuidado da criança. Como é que seria isso mesmo? Acho, Rodrigo, até que o Munchausen vai muito pelo viés da mentira patológica, né? Porque Ah, sim. A ação do pai e dos pais, né? Você Entendi. entendeu tudo errado, Rodrigo. É isso que eu tô Então, falando vamos mesmo. lá. Por isso que é bom, porque o ouvinte pode ter entendido errado igual a mim isso. e agora será corrigido. Ótimo. Então vamos lá. Porque a gente vai, quando a gente vai procurar na literatura e síndrome de Munchausen por procuração, vamos aí parear com outros termos que vão ser associados também a essa síndrome, como doença fabricada, mentira patológica, abuso interpessoal não sexual, vício hospitalar, violência e tal. Quando a gente, nesse sentido, vai mais para o viés assim da mentira mesmo, da falsificação, porque a mãe ela tende a mentir sobre o caso ali, ela agrava a situação muitas das vezes, que já de fato acontece, mas ela vai ali agravar a situação do filho, da criança, né, do estado de saúde. Então, acho que nesse sentido faz jus à mentira patológica, entenderam? Foi, Rodrigo? Funcionou? Perfeito, E perfeito. assim, gostaria de pontuar aqui também que não somente a mãe que causa sinais e sintomas na criança. Temos também estudos de que o pai também, ou cuidadores responsáveis aí por cuidarem de pessoas com deficiência ou idosos e até mesmo pets. Então, hoje nós vamos falar especificamente da mãe, porque em 90% dos casos, vamos dizer assim, é a mãe que falsifica sinais e sintomas na criança, mas tem na literatura também essa síndrome, né, como perpetrador, que na verdade quem tem a síndrome, meninos, é a mãe, entenderam? A mãe ali que tem a Uhum. síndrome. Pode ser um pai, pode ser um cuidador, pode ser aí Mas não é a criança que tem a síndrome, é a a criança pode pessoa receber. cuidando dela. Isso, exatamente. E a criança pode receber um diagnóstico ali de abuso, está sofrendo um abuso, porém da própria mãe. Mas há casos também de idosos que são vítimas de perpetradores desse tipo de violência, que possuem essa síndrome por seus responsáveis, cuidadores e afins. Enfim, gente, é um tema um pouco indigesto. Perfeito. E assim, para que se produza mais estudos, é preciso que, através de casos identificados e comprovados, a gente tenha um contato com esses casos. E essa é a maior dificuldade da carência de estudos hoje em dia, porque é uma baixa adesão ao tratamento quando identificada essa mãe. No nosso caso aqui, estamos falando sempre da mãe. Ela tende a recuar, porque ou ela confronta, não é isso que vocês estão pensando, ou isso não é correto, ela não assume, falsifica ali sinais e sintomas da criança, então ela recua, confronta, às vezes até rompe o tratamento, migra para outro hospital, para outra clínica, ou dá um tempo e depois volta em um outro lugar de socorro. Então, por isso essa dificuldade. E quando se tem um caso identificado, aí beleza, identificamos um caso, separamos temporariamente ali a mãe da criança para estabelecer os cuidados necessários emergenciais, mas, mediante a isso, ela não segue com o tratamento. Então, por isso, a gente não tem muita precisão de fechar esse diagnóstico, né? Porque, a meu ver, quanto maior o contato com essas mães, melhor para a gente saber o que de fato acontece, né? E diante dessa baixa adesão ao tratamento, né, fica tudo muito difícil para pesquisas. A gente tem na literatura muitos relatos de casos, como vocês já tiveram contato com alguns, né, que eu encaminhei, e revisão de literatura. Então é muito empobrecido ainda, né? Mas tem alguns artigos recentes que trouxeram bastante informações assim até mais claras, sabe?
Aproveitando essa interseção aí do tratamento e tudo mais, é um caso que é similar nessa parte jurídica, é uma pergunta no caso, ao uso de drogas, que, por exemplo, é considerado um tipo de contravenção e aí a pessoa não pode buscar tratamento porque é mal vista socialmente, ela pode ser presa dependendo da situação, e aí, no caso do Munchausen, por procuração, ela meio que comete algum tipo de crime, né? Porque ela tá machucando uma pessoa inocente. E aí, como é que isso é tratado? É priorizado esse tratamento ou é priorizado a punição para o crime cometido? A separação também da mãe e do filho, né? Ou não é separada essa questão de crime e saúde, e aí tenta se articular? Como é que se vê isso? Primeiro, assim, que para a gente tem que se ter das equipes de saúde, porque o que acontece? Como essa criança está em frequente estado doentio, ela vai para as emergências hospitalares ou para as clínicas pediátricas, vamos dizer assim. Então, tem que se ter uma segurança muito grande para detectar que isso de fato esteja acontecendo. Contrapartida, a mãe apresenta cuidados que só um especialista mesmo, uma pessoa que tem experiência já no trato ali de relação mãe e criança enferma de muito tempo, porque essa mãe geralmente apresenta com a criança muito cautelosa, muito cuidadosa, muito sofrida com a situação, entende? Então, assim, primeiramente, antes da gente chegar nisso aí, é muito complexo você falar que é síndrome de Munchausen que está acontecendo ali, né? É muito complexo, porque a mãe, ela tem um perfil, assim, de muito sofrida por a criança estar ali no estado doentado, né, vamos dizer assim. Parece que há nessa mãe um conforto para ela mesma, para si, quando ela se mostra em sofrimento para a equipe médica. Esse é um ponto. Então ela vai chegar lá, eu não sei o que meu filho tem e eu estou sofrendo muito. Então essa questão que está nos manuais psiquiátricos, né, como definição aí da categoria que a síndrome de Munchausen por procuração, ela também está na categoria de transtorno factício imposto a outro. Então, assim, quando o médico começa a dar uma olhada nisso aí e fala assim, nossa, será que é isso que está acontecendo? Né? Ele tem que já ter averiguado vários fatores, assim. Tá, mas quais são esses fatores, Sabrina? Porque essa mãe tá aqui preocupada, tá chorando, tá muito comovida com a situação da criança, mas tem alguns sinais, assim, que acontecem. Porque geralmente o pai não tá presente nessas internações que são muito recorrentes. Ela conhece muito as terminologias de procedimentos médicos, protocolos hospitalares. Ela se apresenta a hora muito calma, mesmo com a situação muito grave. Então tem alguns sinais assim que acontecem e vejam bem, meninos, eu estou falando isso é o que está escrito na literatura, né, do que de relatos de alguns profissionais. Mas você falou aí, então voltando aqui, primeiramente é identificar e quando identificado que é realmente um tipo de violência ali que tá acontecendo com a criança, porque a criança melhora na ausência da mãe. Então, quando a equipe começa ali a desconfiar, ela tende a separar um pouquinho a mãe da criança e a criança começa a apresentar melhoras na ausência ali da mãe. A equipe também começa a perceber alguns comportamentos da mãe, né? Então, isso já começa a partir aí para um viés. Bom, a gente está fazendo aqui vários exames nessa criança e não achamos nada, vários procedimentos, que também não deixam de ser um tipo de agressão, porque às vezes a criança não tem nada e fica passando ali por procedimentos muitas vezes invasivos, né? Então é bem complexo assim essa situação. Para ilustrar bem isso que você falou, Sabrina, eu lembro do caso da menina que sangrava pelo ouvido, o caso que saiu na folha que você mandou pra gente, e funcionava assim, ouvinte. A menina chega no hospital com sangramento no ouvido, a equipe médica analisa, vê que tá sujo, né, limpa, mas não acha a razão desse sangramento. Acompanha a menina e, daqui a um tempo, sangra de novo, estando no hospital. Faz outra análise, nada. Sangra de novo, nada. Aí libera a menina sai, volta sangrando de novo. E fica nisso. Aí um profissional da equipe fica encucado, tá conhecedor já do esquema de síndrome de Munchausen, e ele fala para uma enfermeira acompanhar a bebê. Então ela fica no quarto com a mãe e com a bebê várias horas e nenhum sangramento ocorre. Em determinado momento, a mãe vai levar a menina para tomar banho e a enfermeira não vai junto. E aí nisso, a bebê sangra. Então a equipe já começa a ficar desconfiada. Ué, a enfermeira acompanhou por várias horas e não teve sangramento. Aí agora vai lá
e a bebê sangra. Aí eles começam a perguntar coisas para a mãe, que começa a ficar desconfiada de que está sendo suspeita. Acho que até depois uma das enfermeiras vê ela administrando um líquido no ouvido da filha, no nariz da filha. O ponto é que quando ela começa a ser desconfiada, quando ela começa a ser objeto de desconfiança, ela começa a ser evasiva, a confrontar, e aí em determinado momento ela pega as coisas dela, pega a filha dela e vai embora e foge. E aí até o repórter cita lá um profissional que fala, quando esse tipo de caso, quando acontece da gente descobrir, a pessoa pode simplesmente mudar de freguesia, ir para outro hospital, ir para outro atendimento, e ela não tem como você efetivar. Então a gente vê aí um pouco do que a Sabrina falou. É muito difícil de determinar, porque a dinâmica da doença ela é complicada, você está trabalhando com outras hipóteses concorrentes que são graves. Então, se a pessoa estiver doente mesmo, com um mal físico mesmo, e aí? Vou parar para investigar, e aí você investiga, fica aquele desconforto, a responsável vai confrontar, vai fugir. Então, tem muitas questões atreladas e nem sempre é possível identificar com rapidez, e quando você identifica também a pessoa não vai querer ficar ali de bobeira sendo diagnosticada, né? Exatamente. Ela quando é confrontada, por isso é um desafio, né? Essa baixa adesão ao tratamento. E assim, no caso da menina que sangrava pelo ouvido, é um caso em que ela foi vista, né? Se ela não tivesse sido vista ali, tudo bem que eles já tinham uma suspeita, porque isso acontecia. Então a menina só sangra com a presença da mãe, né? Essa é uma característica. Na ausência da mãe, a menina não sangrava. Esse estudo ele relata muito bem o que acontece, porque nem sempre a criança vai ter ali de fato um sangramento. Talvez a mãe chegue ali no hospital, minha filha sangra muito durante a noite e tal, e não consigo identificar. Aí ela passa talvez um líquido vermelho na criança para mostrar à própria criança, né? Nossa, olha só como você está sangrando. Então a criança já chega no hospital, realmente meu ouvido ali sangrou, meu nariz, entendem? Não é de fato o sangue ali, é algo fictício mesmo, fabricado, vamos dizer assim. E aí é muito sério, porque desprende de tempo da equipe, porque a equipe vai ficar ali pedindo exames, fazendo exames, procedimentos para descobrir então a causa desse sangramento, né? Então desprende aí de tempo e de recursos, de custos, né, do próprio aparato de saúde, enquanto se poderia estar gastando o tempo dessa equipe com alguém que realmente esteja enfermo, adoentado, vamos dizer assim, não descartando que isso é um grande problema, né? Mas entendem aí que é muito grave, porque aí a equipe vai ficar ali investigando aquela criança o tempo todo, não encontrando nada, e por aí vai. Esse é um tipo de característica, porque fala-se que em muitos casos, é até um pouco assim forte a dizer isso, mas eu vou ter que dizer, não tem jeito, de mães que injetam substâncias contaminosas ali na criança. Por exemplo, injeta fezes, às vezes não há o sangue real, mas é simulado com tinta para a criança chegar lá e falar que realmente sangrou, confirmar que teve um sangramento. Acontece muito casos com envenenamento, que já foi descrito em alguns estudos, né? Desidratação pela baixa oferta de líquidos à criança, desnutrição grave pela baixa oferta de alimentos essenciais. Então, vejam bem que esse estudo aí que nós estamos falando, da menina que sangrava pelo ouvido, é até muito leve, mediante a muitos outros casos que são relatados aí, né? Então, assim, hemorragia induzida também acontece, né, através aí de fármacos que vão causar aí vômitos constantes, diarreias intensas, que podem realmente acontecer um sangramento interno. Então, é muito complexo. Uma pergunta, assim, eu acho que não quer calar, eu imagino que os ouvintes já estejam pensando nisso, eu já estou pensando nisso há algum tempo, sobre a questão
da responsabilidade, né? Não Uhum. jurídica, mas a responsabilidade psicológica, vamos colocar assim, pra gente não colocar moral. Mas assim, essa pessoa que foi diagnosticada com isso, ela é responsável por esses atos? Ela não é? Como é que fica isso, assim, do ponto de vista da psicologia? Então, do ponto de vista da psicologia, a consciência ali do que essa pessoa está fazendo, do que a mãe pratica de ato consciente essa forma de violência. O que se fala muito é qual o gatilho, o que acontece com essa mãe para que às vezes ela cometa o tipo de violência somente para com o filho e não o outro, vamos dizer assim. Porque nem todos os filhos tem mães que têm mais de um filho, mas por que somente um filho específico? Há um gatilho aí que ainda não é muito explicado. Tem hipóteses em estudos que ela pode ser aí, ela pode ter aí um transtorno narcisista, transtorno de personalidade borderline. Tem muitos estudos que vão para essas hipóteses, assim, mas não tem nada que eu possa virar para você e falar aqui, olha, Pedro, Rodrigo, é por causa disso e disso e disso. Justamente por essas incógnitas todas que temos de não se chegar a essa mãe, né? De não ter contato com essa mãe, de não estudar essa mãe quando ela é realmente identificada. E assim, o que se fala, que eu tenho visto em alguns estudos, e eu faço uma pergunta também, será que essa mãe, ela pode estar aí sentindo falta de uma postura assim, de ser superior a algo, principalmente da equipe médica, por isso ela acomete, ela envolve a equipe médica, ela chama atenção para si da equipe médica através do sofrimento do próprio filho, mas ela ao mesmo tempo se sente assim um pouco superior. Bom, vocês estão aí procurando a causa da enfermidade ali, da suposta doença, mas eu sei que eu que não alimentei direito a menina, eu sei que eu não dei água o suficiente para a criança, para que ela apresentasse um quadro de desidratação, né? Ela tem consciência. No entanto, ela chega nos aparatos, assim, nos equipamentos de saúde e ela fica, será que está acontecendo com meu filho? Então, tem nisso aí algo muito desassociativo mesmo, uma dissociação de personalidade. Ela vê isso como um refúgio também para suas próprias dores. Parece que ela usa a criança como um objeto de manipular suas próprias dores, vamos dizer assim. Um confronto aí em que ela chega com a criança como um objeto que ela manipula, mas ao mesmo tempo, será que ela não está chamando atenção para a dor dela, sabe? Sim, é exatamente nessa direção que eu estava perguntando, porque tem vários casos, né, que do ponto de vista legal a pessoa se torna inimputável. Sim. Então, eu queria saber se nesse caso seria isso, né, de você, vamos supor que uma mãe levou o filho a óbito nessa perspectiva. E aí no julgamento ela vai ser responsabilizada tal como um ente saudável, né, sadio, ou não. No caso, tendo em vista que ela tem esse diagnóstico, ela não vai ser imputada. Tem muitos estudos que falam que não há presença, assim, vamos dizer assim, de loucura. Não há presença de loucura. O que acontece com essa mãe é algo assim que ainda não se tem tanto estudo assim para Não foi poder explicado. não foi explicado. E tem outras questões também que se falam que talvez ela precise ali ser reconhecida como uma heroína, por isso que ela faz isso. Porque aí a equipe médica vai falar assim, nossa, que mãe dedicada, ela tá sempre aqui, nossa, como ela sofre, ela abdica de tudo da vida dela para estar aqui enfrentando a doença com o próprio filho. Isso já tem alguns estudos que suspeitam que ela precisa desse reconhecimento como uma questão, assim, como uma pessoa heroína, ora como uma pessoa muito cuidadosa. E assim, o que tem é que ela tem predisposição aí, então, de ter o transtorno borderline como explicação, né? Alguns estudos aí no viés mais psicanalítico falam até de perversão, psicopatia, né? Enfim, não tem algo assim claro que eu possa virar para vocês e falar assim, acontece isso e isso, né? Ao ponto de que, quando identificado, agora respondendo mais objetivamente o que você queria saber, é que quando é identificado que aquela criança está passando por maus tratos, ela tem que ser separada ali para que não continue nesse sofrimento, né? Inclusive, no Brasil, é um tema de alta relevância a violência contra a população pediátrica. Fala-se até que é um grave problema de saúde pública,
Então, isso chama mais os holofortes para casos assim de crianças que chegam muito machucadas no hospital, está aqui apresentando diarreia constante, nada SARA. Então, hoje há uma visão mais cuidadosa quando uma criança chega com muitos problemas no hospital. Né? Quando se trata da violência interpessoal não sexual, que é a síndrome de Munchausen por procuração, os casos, quando suspeitos, né, quando veem que a mãe ausente, a criança melhora, já tem que acionar as equipes aí voltadas para o atendimento contra a violência. Encaminhamento aí legal para conselhos de proteção, juizados de menores, assistentes sociais, né, procuradores públicos aí no âmbito da infância e juventude. E também não podemos esquecer que é importante sim essa proteção para com a criança, mas ainda o entendimento e o acolhimento desse agressor. Mas aí aproveitar esse negócio é interessante porque quando a gente pensa assim, a mãe louca, ela ficou louca e por isso ela fez isso é compatível com essa visão de mundo do instinto materno, da mãe protetora. Agora, quando a gente pensa assim, na mãe que satisfaz o ego dela ao ser essa protetora, essa cuidadora de uma pessoa tão vulnerável, fica já mais maquiavélico, né, nesse sentido, e aí já é mais traumatizante para a gente compreender isso. Mas, de fato, não estou deslegitimando, né, as mães que têm filhos com problemas e elas cuidam das crianças e coisa e tal, porque a gente vê, a pessoa sofre um acidente, ou tem algum defeito congênito, ou tem algum tipo de dificuldade, e aquela família recebe uma atenção sim, recebe um apoio e recebe um reconhecimento das pessoas que veem o sacrifício que é feito para cuidar e proteger e ajudar aquela pessoa debilitada a se desenvolver, a recuperar ou a conseguir viver uma vida de qualidade digna. Então, simular isso, né, poderia ser um jeito de ganhar essa atenção, mesmo que de uma maneira cruel, que causa mal a outra pessoa. É mais ou menos como acontece assim, eu vejo muito vídeos curtos aí, os caras que se vestem de soldado nos Estados Unidos, que os americanos amam as tropas deles e tal, aí você ganha desconto se você tiver de farda, e aí alguns vagabundos assim, gente que nunca foi pra guerra nem nada, pessoa assim, à toa, veste o uniforme, compra e veste e vai nos lugares para ganhar coisa de graça, para passar na frente da fila. E aí tem todo um ramo de vídeos que é mostrar esses caras, né? Nesse outro sentido, isso funcionaria assim, você conquista essa atenção, conquista essa admiração, esse reconhecimento por estar cuidando de alguém que está mal, mas na verdade é você que está causando mal. Sim, e geralmente essas pessoas, elas focalizam mais em seus próprios sentimentos, né? Em vez de, no caso aqui da mãe, ela causa algo no filho para falar mais sobre si quando ela chega no hospital, vamos dizer assim, né? E assim, é uma pessoa que está em sofrimento psicológico muito grande. O que aconteceu com essa mãe? Qual que é o histórico pregresso dessa pessoa? Sabe? Então, assim, quando identificado, tem todo um trâmite, desde a equipe de saúde ali que vai conduzir para proteger aquela criança, isolar ali aquela criança da mãe, acionar as entidades aí de proteção, né? Este é um ponto, mas precisamos também discutir aqui dessa inclusão para com o que acontece com essa mãe. O que está acontecendo de fato? Não é simplesmente jogar ela lá no esteio do jurídico e pronto. É preciso entender o que acontece com essa pessoa que está em sofrimento psicológico. Mesmo porque a gente sabe que num país, por exemplo, igual o Brasil, você tem muitos lares onde só a mãe é a cuidadora da criança, né? Sim. Não tem nem o pai presente dentro de casa. Então, se essa mulher for realmente tiver esse problema e ela for simplesmente culpabilizada e processada e tudo mais, essa criança vai para onde? Vai ficar com quem, né? É uma situação terrível. Se tiver outra tensão de família para poder cuidar, ainda faria sentido uma abordagem assim. Mas nesse país nosso, onde milhões de pessoas cresceram sem ter o nome do pai na identidade, fica ainda pior você ter uma abordagem que não leva em consideração que, mesmo causando mal, essa pessoa é também vítima de um problema, né? Sim, com certeza.
E assim, a mãe indiferente, ela já é um desafio lançado à própria natureza dela. Então você vê ali que algo de anormal está vigorando ali, né? Tô falando no sentido assim, dela mesmo infringir sofrimento ao próprio filho, né? E esse comportamento meio sádico dela, né? De quanto mais exames fizerem no meu filho ali, parece que melhor eu fico, sabe? Tem estudos que mostram isso, que parece que há nisso um prazer quando ela vê que a criança está passando por vários tipos de procedimento. Tinha até um vídeo que tiraram do YouTube, um vídeo pesadíssimo. Quando eu comecei a estudar esse tema, eu encontrei esse vídeo no YouTube. Não sei falar para vocês aqui agora nem o título, a época, né? Porque um pouco depois tiraram esse vídeo do YouTube, em que a equipe ali, uma equipe estava suspeitando dessa mãe, e aí essa equipe colocou microcâmeras no local onde a criança estava ali sedada. E quando a equipe se retirou a mãe ali numa cadeira acompanhando, né, nessas cadeiras que acompanham, né, da enfermaria, vamos dizer assim, a mãe estava acompanhando o próprio filho, aí a mãe chega, olha para um lado, olha para o outro, vê que ninguém está olhando, porque era uma sala de muitos vidros, né? Então ela observa e de repente, ao notar que ninguém passava ali pelo corredor, ela começava a tirar os tubos de respiração da criança e colocar novamente. Não dando por satisfeita, ela pegava o travesseiro e asfixiava a criança e tirava o travesseiro para poder, talvez ali, agravar a situação daquela criança. Esse vídeo tiraram do YouTube porque foi um vídeo muito pesado, eu não consegui assistir até o final, à época. E assim, Caramba. o que que leva uma mãe a ter esse tipo de comportamento? O que que leva uma mãe a pegar aqui, por exemplo, igual eu mencionei, né? Tem alguns estudos que falam a mãe que injeta resíduos ali, fecais, na criança para causar aí uma septicemia, né? A mãe que vai ministrar fármacos completamente nocivos em determinadas miligramas, né, em determinadas quantidades para que aquela criança fique ali, se mostre apática, sonolenta, e aí ela vai lá para o hospital, meu filho não dorme, meu filho não reage, né? Então, o que leva a isso, sabe? Geralmente, quando você falou aí de imputabilidade, essas mães elas têm um conhecimento muito específico de procedimentos, fármacos, de exames laboratoriais, tanto é que quando elas não causam especificamente o sinal ali na criança, ela vai manipular algum exame e vai mostrar para o médico, né? Olha, olha o que apresentou aqui no exame do meu filho. E aí vai para aquela lida de novos exames novamente, para tentar descobrir aquilo que está acontecendo com aquela criança, né? Então, nesse viés aí, é muito pobre aqui a gente ainda dizer, ah, Sabrina, então deve ser isso, deve ser aquilo. Entendem a complexidade e o porquê é bom termos esse espaço para chamar a atenção, para que pessoas se envolvam mais e até mesmo fazer um apelo aqui para pessoas que estejam nos ouvindo, que sabem de casos ou que são da área da saúde, que já presenciaram algum caso, que venha conversar com a gente, que procure a mim e as minhas outras colegas que também pesquisam junto comigo. Quem sabe a gente não pode se somar aí e dar respostas melhores para esse tipo de pergunta. De antemão, é básico que se separe a criança dessa mãe, né? Mas para que isso aconteça, tem que ter 200% de certeza de que realmente isso esteja acontecendo. Né? E sobre a mãe aqui, tem alguns relatos que mencionam que muitas delas tiveram problemas emocionais quando crianças, foram abandonadas pela própria mãe, muitas delas perderam as mães muito cedo, também sofreram algum tipo de abuso na infância e adolescência, e eu estou falando dessas mães que alguns estudos mostram, quando se chegaram até elas, investigaram o passado delas, isso aconteceu. Tá? Mães que identificaram com essa síndrome. Compulsão aí por chamar atenção para si a vida inteira, desde a adolescência,
né? Necessidade de adulação constante. Isso é algumas coisas que já se tem, né, relatado aí por próprias mães. E quanto a crianças vítimas desse tipo de abuso, desse tipo de violência, elas podem aí apresentar e desenvolver mecanismos, né, futuramente aí para escapar do abandono. Então elas podem ser aí umas possíveis reprodutoras da síndrome de Munchausen por procuração no futuro. Vejam bem que complexo e que grave. Não existe essa possibilidade da pessoa também replicar isso. Sim, sim. Além das sequelas psicológicas, né? Que como muitas crianças podem apresentar aí ansiedade, sensação de abandono, sofrimento gravíssimo, marcado aí pela depressão, né? E daí evasão escolar, dificuldade de interação social, é uma série de questões que se desencadeiam nessa criança quando ela é vítima desse tipo de abuso e de violência, né? Um efeito psicológico a longo prazo podem ficar assim dependentes de amor aí da mãe, e aí quanto mais doentinhas elas tiverem, mais elas têm o amor da mãe, entendem? Pedro Cortar, agora fala para os nossos ouvintes as nossas maneiras, formas de apoio. Como é que eles podem reforçar aí o nosso trabalho, entrar nas fileiras do Não Precisa Copiar, virar os nossos mecenas e financiar esse magnífico trabalho que a gente vem desempenhando aqui. Se você é um pobretão que seria vítima de preconceito num romance da Jane Austen, você pode apoiar a gente. A melhor forma, a mais efetiva, compartilhando, divulgando o nosso conteúdo, mandando o nosso programa para aquele seu amigo, aquela sua amiga. Um storyzinho nunca matou ninguém, né? Faz um storyzinho compartilhando a gente, isso daí já ajuda pra caramba. Manda para essa pessoa, para mais gente ouvir a gente, interage com as nossas postagens, para elas alcançarem mais pessoas. Nossa senhora, o algoritmo vai olhar e vai falar, esses meninos são bons. Qualquer 2 pessoas a gente já está feliz. Mas se você é um homem de meios, uma pessoa endinheirada, uma pessoa com recursos financeiros e quiser gastar um pouco desse dinheiro com a gente, você pode apoiar a gente de maneira caótica pelo nosso Pix, nprecisacopiar@gmail.com, ou de maneira sistemática, ordenada, racional, frequente, regular, através do nosso Catarse. E lá no Catarse você tem 2 contribuições, uma contribuição menor, aquela contribuição RU, né? R$5, certo? Que é o preço de um almoço no R1, R$1,40. R$5 não, R$5.000. R$5.000, perfeito. R$5.000, que é o preço de um almoço do RU, R$1,40, mais um docinho na saída, perfeito, R$5.000. E uma contribuição mais robusta, alta classe, mais salsa parrilha, mais pipoca grande sem combo no cinema Independência. Eu ia falar, não dá pra almoçar nem no Salsa Parrilha e nem dá pra ir no cinema, mas tudo bem. Dá sim, segunda-feira é mais barato. Vintão. E pra que isso, Rodrigo? O que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai torrar tudo? Não. O que a gente vai fazer? Conta pro nosso ouvinte. A gente vai comprar o webcam e vai entrar no YouTube sinistramente. Perfeito. A gente vai comprar microfone melhor. A gente vai pegar menos aula e ter mais tempo para escrever roteiro, gravar podcast, produzir conteúdo. Se ninguém pagar, vai continuar tudo igual. Que não é um problema também, né? Eu tô feliz com a nossa audiência, tô feliz com o nosso alcance. Mas se pagar, fica mais fácil pra gente, certo? Tem gente aí que vai dizer que facilitar para os produtores de conteúdo é um erro, né? Que, por exemplo, o cara, quando ele faz um filme com pouquíssimos recursos, ele tem que inventar, e aí ele é mais criativo, o produto final fica melhor, e quando ele tem bilhões... Romantização da pobreza, que chama isso aí. Aqui isso não vai acontecer, não. Pois é, então, essa que é a questão. Não estão exatamente, né, negando, mas, por favor, quem quiser, fica à vontade para nos apoiar de qualquer uma dessas formas, especialmente compartilhando e divulgando Não Precisa Copiar.
Mas, ô Sabrina, explica pra gente, assim, que você até falou, né, chamar um pouco a atenção para isso, mas o que que a gente deve fazer, assim? O que que a gente deve prestar atenção, uma vez que a gente tem uma suspeita, como a gente deve proceder, o que fazer frente à possibilidade disso estar acontecendo, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Especificamente aqui para a equipe de saúde e que também talvez aqui vá melhorar um pouquinho ao entorno que não é equipe de saúde. Por exemplo, evasão escolar. Quando a criança falta muito à escola, está sempre adoentada. Esse é um. Ah, mas sempre isso? Então, Sabrina, toda vez que isso acontece, pode ser que seja síndrome de Munchausen por procuração? Não estou dizendo isso, mas essa síndrome ela cruza como sinalizador em várias áreas assim para identificar com a escolar, quando a criança falta muito à escola, quando a criança aparece muito nas clínicas pediátricas adoentada, né? Quando a criança não, socialmente falando, ela não responde muito bem, ou é muito agarrada com a mãe, sabe? E sempre ali dependente dos cuidados ali da mãe para com a enfermidade dela, vamos dizer assim. É claro que tudo tem exceção, né? Mas assim, sinalizadores e estratégias assim para detectar, primeiro é atenção, observar o histórico dessa mãe. Se atentar ao histórico pregresso dela, né, observar o comportamento dessa criança, como que ela se comporta na ausência dessa mãe, né? E assim, observar a intensidade desse zelo manifesto aí, da intensidade desse sofrimento, assim, sempre exposto através ali do sofrimento da criança. A mãe sempre expõe de uma forma muito sofrida, muito chamando atenção mesmo, né, para si. Também um outro fator, geralmente é uma mãe que conhece muitos procedimentos médicos e exames com muitos detalhes, protocolos hospitalares, né, fármacos, manipulação, ministrar, né, remédios, ela conhece muito bem. Os relatos dela geralmente não condizem com os resultados dos exames, então ela vai ali chegar e falar exageradamente do que está acontecendo com aquela criança, lembrando aqui do Munchausen lá, né? Vai aumentar ali a história, e aí o resultado, quando eles vão ver os exames ali, que ela está relatando o que acontece, e leva ali, por exemplo, um exame para o médico averiguar, não é exatamente, não está ali correspondendo à da intensidade que ela fala. Há muito drama no relato histórico de saúde, que é até assim uma pseudologia fantástica daquilo, né? Acontece muito com mais frequência em crianças menores de 6 anos. Descreve assim acontecimentos, é uma mãe que descreve acontecimentos assim de forma muito fantástica, muito exagerada, e investigar. Ah, será que aconteceu com todos os irmãos? Será que é só esse filho que está adoentado? Porque tem históricos aí em que, quando vai se investigar essa vida dessa mãe, outros irmãozinhos dessa atual criança que ela apresenta como doente, tiveram doentes e faleceram, e não descobriram o motivo do falecimento. Ou ora, os outros irmãozinhos não vão apresentar nada, nunca tiveram problema nenhum. Então, é mais um ato assim complexo, né, de se investigar. Tem casos, a mãe, tem um estudo, um relato de um caso, em que a mãe, quando descobriram que as duas filhas anteriores à criança que ela está apresentando como doente faleceram de forma súbita, sem explicação, né? Aí conseguiram chegar no diagnóstico, conseguiram juntar todas as provas e, infelizmente, para se descartar as hipóteses, leva um determinado tempo, porque eu não gostaria de ser aquela profissional ali que não é isso, pronto e acabou, vamos resolver, vamos chamar aqui o serviço de proteção, e se não for? Olha quanto maior sofrimento eu vou causar para aquela criança também, se não for a síndrome de Munchausen por procuração, e para aquela mãe, né? Você falou também das características que podem ser observadas pela equipe da saúde, só que eu percebi, depois que eu comecei a trabalhar, que a escola pública, não sei se na particular tem muito isso, mas a gente trabalha em escola pública,
a gente tem um grande papel em identificar certas situações, né? A gente recebe muita orientação, muita documentação de indícios de problemas que você observa no comportamento ou no posicionamento do aluno dentro da escola, e aí você não faz nada, né? Porque a gente não tem o ferramentário para fazer. Mas aí a gente encaminha ele para o conselho tutelar, encaminha para alguma orientação psicológica, mas a gente nunca recebi nada de Munchausen por procuração, mas divulgar esses multifatores, né? Lembrar sempre que não é um só ou outro que vai definir isso, é importante, porque às vezes a gente vai naturalmente olhar uma mãe cuidando de uma criança com vários problemas e vai pensar que aquela mãe está fazendo um bem, um grande sacrifício. E observando esses outros fatores aí, a gente pode descobrir que na verdade não, né? Ou pelo menos encaminhar essa situação para alguém que possa ir atrás disso. E o maior sinalizador é porque a criança vive enferma, né? Então, vive enferma, ela vai procurar sempre as emergências hospitalares. Ao passo também que uma evasão escolar, né? Já começa, mas por que o fulano ou a fulana falta muito, né? Tá sempre doente, tá, mas tá sempre doente, como é que tá o tratamento, sabe? Algumas coisas do tipo. E geralmente a mãe, ela exclui outros familiares dessa situação. O pai não se apresenta, geralmente ela assume muito sozinha, porque como ela manipula tudo, ela assume muito sozinha. Então o pai não está presente ali na condição de saúde da criança, nem um familiar próximo, né? Então, por aí a gente já vê algum sinalizador. E outro, quando a suspeita que a equipe vai abordá-la, vai conversar com ela, em que ela confronta, ou então que a equipe nem converse com ela, mas se ela começa a ver que está sendo, né, observada ali, ela recua, confronta, briga e afasta do local e não dá mais continuidade no tratamento, né? Então, ela tem todo um ato assim consciente, ela faz as coisas assim completamente consciente, né? Tanto da indução dos sinais e sintomas na criança, quanto também estratégicas para se proteger quando alguém desconfia dela, né? E eu fico pensando também em quando vai para a resolução jurídica, né? Óbvio que vão pedir laudos dessa mãe, que vão, claro, ela vai ser penalizada, né? Não tem como, mas que é necessário sim ter essa pessoa precisa de acompanhamento, essa pessoa ela não pode simplesmente ficar à deriva, cumprir algo ali determinado, né, e de repente volta à vida normal. Não, ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, ela precisamos ter o contato com essa mãe para entender de fato o que acontece, por que acontece. E, e isso é o maior desafio que você vê hoje para o desenvolvimento do diagnóstico, das pesquisas e da resolução desse problema. Sim, porque é muito Excelente. baixa a adesão, né? Muito baixa a adesão. E eu fiquei um pouco assustada que recentemente, no nosso trabalho de conclusão de curso, nós fizemos uma pesquisa com profissionais de saúde aqui da região, né? Principalmente os de fora, sobre o conhecimento da síndrome de Munchausen por procuração ou o termo, né? Transtorno factício imposto a outro. Eu fiquei um pouco assustada. A identificação dos casos, ou dos casos suspeitos, né, assim, suspeita, não é tão baixa não, né? Você Ah, suspeita é alta. a suspeita é alta, né? Então, assim, tem Caramba. profissionais que atuam há mais de 10 anos na área pública ou privada, mas que já encontraram entre 3 a 5 casos. Isso para mim é alto. Isso para mim é muito alto. Isso Com certeza. também quando suspeita e de repente não se tem mais contato com aquele caso, se perde ou a mãe recua, né? Não tem um tato ali para estudar, investigar e proteger aquela criança e tratar a mãe, né? Você tem mais alguma parte para a gente adicionar? Até dessa pesquisa que a gente fez recentemente, tem uns dados aqui que eu acho legal falar. Na nossa pesquisa, por exemplo, nós identificamos que um número significativo de profissionais da saúde já atendeu casos suspeitos
e a frequência aproximada desses casos na prática profissional foi de 3 a 5 casos. E também, quando perguntados, né, sobre o conhecimento sobre o termo, né, síndrome de Munchausen por procuração, o maior conhecimento desse termo vem dos profissionais da medicina, porque na nossa pesquisa nós fizemos um questionário ali com os profissionais de saúde, até para Uhum. investigar casos suspeitos e se, quando identificados, como é que deu a resolução desses casos, né? Mas assim, pegamos números assim bem compatíveis bem congruentes ali que corroboram com a literatura, onde a medicina conhece mais o termo, já que a maioria dos artigos, dos textos aí Dessa área. são das revistas de medicina, né? Psicologia muito pouco, pessoal da enfermagem, estudantes de técnico de enfermagem, sabiam muito pouco da terminologia, né? Ora, uns sabiam da síndrome de Munchausen e não sabiam do transtorno factício imposto a outro. Então, a gente encontrou aí. Mas eu fiquei em dúvida agora. São dois termos para a mesma coisa ou tem diferenças, nuances de diferença entre um e outro? O que acontece? Nos manuais de doenças, né, mentais, nos manuais psiquiátricos, a síndrome de Munchausen por procuração está na categoria de transtorno factício imposto a outro. Então, Ah, tá. é como se fosse transtorno factício imposto a outro, síndrome de Munchausen por procuração. Então, são dois termos aí que respondem ao mesmo assunto. Algo muito importante também, que perguntamos, né, para essas pessoas: vocês acham necessário a disseminação de conhecimento sobre a síndrome por procuração? Então, assim, alguns profissionais acharam super importante, quanto mais falarmos disso, melhor, mas tivemos respostas que até virou um dilema, né, de pesquisa, que foi quando alguns profissionais disseram assim: bom, disseminar é importante, mas não sei se para a sociedade como um todo, que a gente teme que, se a gente ficar falando muito de uma forma geral, possa ir alertar as mães que têm essa síndrome a se prepararem melhor ainda para Aham. evitar de serem descobertas, ao passo que a maioria. Criar uma compreensão para elas mesmas se posicionarem. Uma película protetora para não serem Aham, entendi. Caramba. descobertas. Então, assim, esse foi o nosso dilema de pesquisa. E espero que estudos se fortaleçam. É do nosso foco cada vez mais falar sobre isso, principalmente para as equipes de saúde, né? Principalmente as de frente a UTIs e a serviços emergenciais. Afinal, são esses lugares em que dão a maior recorrência Uhum. de casos. Então, esse é um sinalizador. O outro sinalizador é ser aí, talvez, no futuro, que nós estejamos assim muito preparadas para receber essas mães de uma forma inclusiva, para que a gente entenda este fenômeno, porque já entendemos aí do fato de como acontece pela criança, porque afinal a criança é a vítima, e a gente sabe muito bem muitas coisas que acontecem para com essa Uhum. pessoa, mas não sabemos pela mãe, né? Então, Tem material sobre as vítimas. sim, sim. Né? Material sobre possíveis. Como que essas crianças se comportam, igual eu mencionei aqui algumas questões, né? Geralmente, quais são os sinalizadores em termos de enfermidade? E, nesse sentido, o nosso foco de estudo é chegar até essas mães. Porque se a gente não chega até essas mães, como que a gente vai chegar a uma resposta, sanar isso para prevenir cada vez melhor, né? Não sei se vocês concordam aí com com esse Com certeza. posicionamento, né? Com certeza. A chave de tudo Claro. está nessa compreensão, né? Isso. E para com outros que não a mãe, que também são portadores dessa síndrome, né? Por exemplo, um cuidador do idoso em vulnerabilidade, um cuidador de uma pessoa com deficiência, aquele responsável ali, sabe? Até mesmo de um pet, Uhum. que acontece isso com pets também. Que isso? É assim. A pessoa vai chamar atenção para si, ela mesma causa sinais e sintomas no pet, no gato, no cachorro ou em outro animal. É a mesma condução da mãe para a criança que nós Mesmo conversamos aqui, princípio. só que com pet, né? Caramba. Eu achei que era um negócio restrito, mas realmente não é só criança, não é só humanos também. Pode ter É, cuidador de idoso, pode ter. sim.
Sim, cuidador de animal. infelizmente. E aí a pergunta, né, que fica, qual a necessidade, né, desse movimento em causar sinais e sintomas no outro? Qual falha, qual gatilho que acionou ali nessa pessoa, especificamente falando, para gerar sofrimento no outro, né? Sofrimentos até muitas vezes invasivos, em que tem que colocar a mão na massa mesmo para fazer o outro sofrer, entendem? Então, Uhum. é de uma capacidade de muita frieza também, né? Sabrina, eu torço para que as suas pesquisas aí na área continuem e que elas deem fruto e daqui a uns anos você volte aqui, não precisa copiar, com a resposta para essa pergunta, né? Tomara, quem sabe, unir esforços aí para poder instigar mais estudos, né? E fazer um apelo para quem já esteve diante de casos, para quem já atendeu casos, que procure a gente para conversar, para a gente tentar descobrir algo em comum aí, ainda não descrito na literatura. Quais canais uma pessoa que tiver um relato, foi vítima disso, ou até uma pessoa com síndrome poderia entrar em contato para participar desse tipo de compilação de dados, esse tipo de pesquisa, além do seu contato como pesquisador, assim, ir lá e falar, ó, eu fui vítima, eu queria participar da pesquisa. Tem algum Sim, canal oficial de algum recolhimento desses dados? Como é que funciona? em breve vamos ter um canal sim, né, de acolhimento, um canal de debate, conversa sobre a síndrome de Munchausen por procuração. Mas enquanto ele não está ativo, né, o que eu tenho a oferecer é o e-mail, os contatos, telefone, e-mail e até a rede social aí, para que essa pessoa chame e aí a gente marque uma conversa, marque, né, uma entrevista, para alimentar aí esses Perfeito. estudos. Passa aí para os ouvintes o e-mail. Vou passar o pessoal. É Sabrina, GOPE 81 @gmail.com. Rede social pode ser Sabrina Gomes 81, pode me chamar lá no direct. E telefone para contato, pode anotar o meu telefone para contato também, WhatsApp principalmente, Uhum. 32 DDD 9 8492 6454. Ficarei muito feliz em ser procurada aí por pessoas que ou já passaram ou suspeitam. Excelente. Então, gente, se você teve algum problema relacionado, como a gente falou, pode entrar em contato. Sabrina pesquisa o assunto e quem pega uma pesquisa para fazer, pesquisa a vida toda, você casa com a sua pesquisa, então ela vai pesquisar mais muitos anos isso daí. Então, se você tiver informações, quiser contribuir, fica à vontade. E a gente espera que esse programa, assim como outros que a Sabrina venha participar aí sobre questões de psicologia tragam aí uma compreensão melhor sobre esses assuntos, que boa parte, né, não resolve todo o problema, o conhecimento sobre as coisas, mas boa parte dos problemas dá para se resolver só de se ter uma compreensão melhor dos assuntos. Bom, então, ouvinte, esse é o momento mágico que vocês adoram, que a gente dá indicações de livro, filme, série, do que tiver da indústria cultural aí produzido sobre o assunto. Então, Sabrina, tem alguma coisa que te ocorre aí? Você já comentou rapidamente um filme, e alguma coisa para os ouvintes poderem consultar também, ler sobre o assunto, que seja palatável, mais tranquilo? Eu sugiro a leitura de um livro em algumas plataformas dá para comprá-lo. Ele não foi escrito, reescrito recentemente. É um livro mais antigo, mas se chama Eu Não Sou Doente. Anotem aí. É da Julie Gregory, que foi uma vítima de síndrome de Munchausen por procuração, né? E aí ela relata suas próprias impressões, sobre suas percepções e sobre o que aconteceu de fato, sendo uma vítima de síndrome de Munchausen por procuração. Algum filme? Fuja de Act, que é da Gypsy, né? A Gigi. Tem um documentário recente agora na Netflix, O Mistério de Maia. É bem forte. Dando um spoiler aqui, tudo indicava que fosse síndrome de Munchausen por procuração. Não vou falar mais nada. Assistam.
depois tirem a própria conclusão de vocês. Pedro Cortá, você tinha aí um filme magnífico que ia surpreender Eu a todos. tenho 2 indicações. Eu fiquei pensando assim, esse filme, que filme que tem essa situação, né? E assim, é por alto, né? Não sou especialista nem nada. Mas quem leu ou assistiu It, a Coisa, Tinha coisa. um dos 5 perdedores, ele é um menino que ele toma um remédio e ele tem várias doenças e ele é super hipocondríaco porque a mãe dele fala pra ele que ele tem que tomar os remédios, que ele tem que tomar cuidado com os germes, que senão ele vai ficar mal, vai morrer, etc, e coisa e tal. E em determinado momento da história ele descobre que os remédios que ele toma não são remédios de verdade, são placebos. E toda essa história de doença que ele ouviu porque a mãe dele queria cuidar dele, estava preocupada com ele e causava todo esse sofrimento psicológico de ter essa paranoia, esse medo da sujeira, dos germes, das doenças, essa hipocondria que não era dele, que ele pegou da mãe dele por causa desse comportamento. Aí eu fiquei pensando, pô, isso me soa bastante com um pouco, né? Tá na literatura, mas soa bastante como um Munchausen por procuração. Sim. E o outro é o Sexto Sentido, Rodrigo. Uma das fantasminhas do Sexto Sentido, a parada dela toda, quem nunca viu o Sexto Sentido, é um menino que é médium e ele interage, ele tá falando lá com o Bruce Willis. Nossa, é verdade. É verdade. A da Aham, imagem, a do aham. filme. É verdade. Esses fantasminhas interagem com esse menino e esse menino interage com o Bruce Willis, que é um psicólogo. E uma das fantasminhas está tentando comunicar que a mãe dela matou ela e está causando mal para a irmã dela, que é Eu acho que era madrasta. madrasta, pode ser. Isso, madrasta. Tava dando para elas alguma coisa, eu não lembro o que é, e tava causando mal a elas. E ela queria, essa fantasminha queria impedir que o mesmo acontecesse com a irmã. Agora, eu vou abrir uma divergência possível aqui. Eu não sei se ela quer ficar com a herança, né? Se ela quer ficar com o pai só pra ela, né? Com o marido. É, Ou se era realmente a questão da atenção, eu né? assumi que era um Munchausen por procuração. E o terceiro, Não, mas foi boa, o foi boa. terceiro que eu cancelei, mas eu ia dizer O Exorcismo de Emily Rose. Nossa, Pensei isso aí conforme ela falava, porque Sabrina falou aí dessa coisa de não ser só mãe e filho. E essa parada toda do exorcismo, o filme é muito bem feito, né? Você fica dividida, será que é sobrenatural? Será que é negligência? Mas eu fiquei pensando nessa parada de a visão de mundo das pessoas estarem ligadas a esse comportamento que causa o mal. Aí eu cancelei depois que eu fiquei assim, vou envolver o capeta no assunto, não. Já tem muita coisa aí, vou cancelar essa minha indicação. Mas esses 2 primeiros eu indico excelentes, obras excelentes, sim. filme, excelente livro. E tem ali na trama bônus, assim, o tema do Munchausen por procuração, para você já ter uma noção do que é sem mergulhar numa dessas outras histórias reais aí, bem, bem pesadas que a gente mencionou. E muito cuidado, né? A todos e todas sobre o olhar em que tudo vai ser síndrome de Munchausen por procuração, né? Muito cuidado. Com certeza, com certeza. Muito cuidado. Você viu a crítica que ela fez a mim, né? Por causa da minha indicação do Exorcismo de Emily Rose, né, Rodrigo? Achei justo. Você viu até Eu na me Emily empolguei Rose? demais, né? Ia chegar na próxima reunião na escola apontando pro aluno, falando Munchausen por procuração, Munchausen por procuração. Aí ela já preparou o terreno aqui e falou, cuidado com esse negócio de aprender uma palavrinha nova e começar a achar que... Sai usando. Boa, boa. Então é isso, ouvinte. Termina mais um Não Preciso Copiar. Vou deixar o Pedro Cortar e a Sabrina se despedirem de vocês e até a próxima. Adeus, ouvinte. Espero que vocês tenham gostado dessa inserção de outras áreas das humanidades. A gente adora fazer esses especiais. E se vocês forem algum especialista em algum assunto das humanidades, seja as humanidades ali próximas ou as mais distantes, se quiser participar, se você conhece alguém muito legal, tudo um assunto interessante, indica pra gente, faz igual a Laís fez aí e traz aí o pessoal pra gente ouvir ela aqui. E é isso, muito obrigada pelo espaço. Vocês são maravilhosos. Gostei muito de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Laís, também por ter indicado, conhecer os meninos. E é isso. Sigamos com muita reflexão. Afinal, a vida é abarcada de reflexão.
Muito bom. Obrigado, Sabrina. Obrigada. Um abraço a todos. Um Obrigadão, abraço. Sabrina.